Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joelito, seu professor. Hoje vamos falar sobre a Grécia Antiga ou civilização grega, como conhecemos. E também sobre uma curiosidade que para muitos vão soar estranho. Essa civilização é conhecida como helênica, ou a civilização dos helênicos, né? E até hoje os gregos se conhecem como Helena. E isso foi uma curiosidade quando nas últimas Olimpíadas da Grécia, de Atenas, a equipe, né, que foram os últimos a entrar, os competidores dessa nação foram os últimos, os esportistas, os últimos a entrarem na cerimônia de abertura das Olimpíadas, e eles entraram e gritavam, né, o povo gritava dentro do estádio, Helena, Helena, Helena. Então, uma curiosidade. Então, quando ouvirem falar sobre a região dos helenos, a Helena, então vocês já vão saber que está referindo-se à Grécia. Mas aqui nós vamos falar praticamente o tempo todo sobre Grécia. A história grega iniciou-se oficialmente com o período homérico, por volta de 1100 anos antes de Cristo, e estendeu-se até a transformação da Grécia em um protetorado romano em 146 a.C. A história é compreendida em 5 períodos criados pelos historiadores, sendo o clássico o momento do auge. Neste período, houve grande desenvolvimento das polis, destacando-se Atenas e Esparta. Os gregos legaram à humanidade uma série de contribuições significativas em áreas do conhecimento, como história, olha a minha função aqui, filosofia, penso, logo existo, todos nós precisamos pensar, literatura, precisamos dessa arte escrita para obtermos o conhecimento, teatro, para rirmos ou chorarmos, entre outros, como os Jogos Olímpicos. O período pré-homérico consiste na formação do povo grego, ou dos helenos, marcado pela existência de 2 grandes civilizações, a minoica e a micênica. Existem pouquíssimos registros sobre essa fase. A vida, ela gira em torno dos gênios, e há um grande recuo civilizacional. O período arcaico é marcado pelo surgimento das polis, o modelo de cidade-estado lá na Grécia. O aumento populacional leva os gregos a mudarem-se e à procura de novos locais. E surge o alfabeto fonético. O período clássico é o período de maior desenvolvimento, marcado pelo florescimento da cultura grega, como a filosofia. Esse período presenciou a rivalidade entre 2 grandes cidades-estado gregas, como dissemos, Atenas e Esparta. O período helenístico foi quando a Grécia foi conquistada pela Macedônia, iniciando-se a fase da difusão da cultura grega pelo Oriente. Seu fim ocorreu quando a Grécia converteu-se em um protetorado dos romanos. Então, aqui no fundo, nas nossas imagens, nós temos vários desenhos que retratam todos esses períodos e todas essas artes, né? Quando a gente olha para cá, a gente lembra instantaneamente dos gregos, como agora nós já conhecemos, dos helenos. O avanço dos povos indo-europeus sobre a Grécia levou-os a encontrar uma civilização estabelecida em uma grande ilha do mar Egeu, que é essa região todinha aqui. A ilha de Creta, né, que é a maior entre todas elas.
E desenvolveram também um sistema de escrita hieroglífica chamado linear A. Esse nome linear A foi dado pelos historiadores, que ainda não foi inteiramente decifrada pelos estudiosos do assunto. Acredita-se que o uso excessivo do solo, aliado à ocorrência de desastres naturais, como uma erupção vulcânica que afetou severamente Creta, tenha sido os fatores que levaram esse povo à decadência e à sua assimilação pelos micênicos. Assim como os cretenses, os micênicos estabeleceram importantes laços comerciais com povos da região do Mediterrâneo. Eles dominavam técnicas de metalurgia e cerâmica. E seus centros de poder, no plural mesmo, pois se organizavam em cidades-estado, baseavam-se em um grande palácio que abrigava um rei. Tinham como fonte de escrita um silabário, ou seja, símbolos que representavam sílabas, chamada de linear B. Então, aqui nós vamos acrescentar mais um sistema de linguagem de escrita, né? Essa forma de escrita foi desenvolvida pelos cretenses e representava uma forma arcaica de grego, como nós vamos ver aqui, ó, no canto da tela. Nós temos essas duas imagens, a linear B, a forma de escrita, e a linear A primeiro e a linear B. Então é a mesma coisa da gente dizer o português de Portugal e o português do Brasil, com as suas assimilações de outras línguas, de outras culturas, né? Como francês, que nós falamos palavras de origem francesa, inglesa, indígena, importantíssimo, não podemos esquecer, africanas. Então, tudo isso vem para esse caldeirão da língua portuguesa aqui que nós falamos no Brasil, né? Dessa última flor do laço que continua a florescer. Então, por isso que nós temos o linear A, que ainda está sendo estudada, e a linear B, né? Estudada e estão tentando decifrar esses códigos de linguagem. E na imagem maior, nós temos aqui as embarcações comerciais, os contatos que esses povos faziam com o Mediterrâneo. Então, daqui o norte, o Mediterrâneo, nós vamos pegar o sul da Europa todinho, o norte da África, né? Aqui nós somos um pedacinho da Itália, e mais lá no cantinho, aqui no meu dedo, aqui Grécia, Turquia e assim por diante. Então foi um período de florescimento comercial. E no período arcaico, a urbanização da Grécia iniciou-se, portanto, a partir do século 8 a.C., e fez surgir milhares de polis por todo o território ocupado pelos gregos. Conseguiram decifrar o que é polis? Eu não dei o significado no início para fazer vocês raciocinarem, pensarem. Professor, o que é polis? Será que eu revelo agora ou só no finalzinho? Acho que eu vou revelar no final. Vou ver se eu consigo segurar esse segredo ainda para alguns, né? Para alguns vai ser um segredo. Então, vamos lá. Entre as principais polis estão Atenas. Gente, eu estou dando muita colher de chá. Atenas, Esparta, Tebas, Corinto e Rhodes. A polis é comumente conhecida como cidade-estado, uma vez que cada polis possuía ampla autonomia sobre si. As polis eram marcadas por uma autonomia política, econômica, jurídica e religiosa. E assim a forma de governo adotada, como também os principais deuses venerados e os princípios de participação na política eram definidos por cada cidade-estado, exemplificando o funcionamento de toda a sociedade ateniense. Era um atributo exclusivo de Atenas.
e outras cidades não tinham autonomia nenhuma para intervir nos assuntos dessa cidade. Isso nos ajuda a concluir que a Grécia Antiga não foi um império centralizado e com fronteiras muito definidas, como em outros povos da antiguidade. Esse território e a sua civilização basicamente correspondem a um espaço específico onde diferentes comunidades reuniam entre si características em comum, como a cultura, a religião e o idioma. A polis era geralmente... não consegui, vou ter que revelar. Uma cidade fortificada. Então, o que significa polis? Cidade, isso mesmo. Vamos para... como que eu posso dizer para vocês? Vamos definir claramente como que polis vem do grego. Petrópolis. Petrópolis, no grego, significa a cidade de Pedro. A cidade imperial aqui no Brasil recebeu esse nome em homenagem do seu mais ilustre habitante, né, que construiu o Palácio ali de Verão na cidade de Petrópolis, hoje chamado Palácio Imperial, onde funciona um museu. Então, polis é a cidade. Petro, também do grego, Pedro. Então, Petrópolis é Pedro cidade, mas a gente traduz, né, ao inverso, a cidade de Pedro, como Teresópolis, a cidade da nossa imperatriz, né, esposa de Dom Pedro II, Teresa Cristina. Teresópolis, a cidade de Teresa. Então, a polis era uma cidade, geralmente fortificada, como estamos vendo uma imagem atual de Atenas, aqui no Partenon Partenon não, desculpa, gente. Aqui no alto aqui funciona o Templo de Atenas, né? Aqui embaixo é o anfiteatro. Então, aqui, ó, os muros mais embaixo. Então, as polis, eram fortificadas porque barravam as invasões, conseguia pelo menos segurar, né, as invasões até por certo tempo. Outras fortificações conseguiam deter de vez os invasores. Então, geralmente, eram fortificadas, que possuíam como principal zona a Acrópole, que é essa parte alta aqui, né, mais plana, que é chamada de Acrópole, construída em território elevado e que reunia os principais prédios da cidade, como os templos religiosos, que foi o que eu mostrei, o templo a Atenas, e também o local de adoração aos seus deuses. O seu posicionamento em um local elevado era estratégico, pois se pensava na defesa do local em caso de guerra. Grande parte das polis possuía uma acrópole, os prédios reservados para que os homens adultos, nascidos na cidade, discutissem a política. Qual o nome desse local? A Assembleia. As mesmas assembleias que nós temos no Brasil, né? As assembleias legislativas, onde os homens e mulheres, se reúnem para debater sobre os assuntos, né? Sobre a política. Então, a Assembleia é uma das características dessa civilização. No entanto, essa característica ela é tardia, uma vez que no início a totalidade das polis era aristocrática e, portanto, somente um grupo muito pequeno tinha o direito de tal exercício, de debater e comandar a população, debater, né, sobre os assuntos, sobre a política e fazer a política. Além disso, a existência de um centro urbano fortificado não resume a polis especificamente, porque nos limites, né, especificamente dentro dos limites da muralha, porque ao redor existiam pequenas aldeias próximas que cultivavam os alimentos e que também eram incluídas no raio de ação dessa polis, como se fosse uma cidade, Governador Valadares, e os seus distritos.
Entre todas elas, fala-se que Esparta, ao sul da Grécia, foi a maior das polis. Durante esse processo de estabelecimento da polis, a desigualdade social aumentou-se cada vez mais. Os camponeses endividados eram obrigados a tornarem-se escravos dos aristocratas para pagarem as suas dívidas. Assim, muitos optaram por abandonar suas terras natais e partiram em busca de estabelecer-se em novos locais. Isso ficou conhecido como colonização grega. E esse acontecimento aproveitou-se da expansão comercial dos gregos a partir do período arcaico no século 8 a.C., e com isso os gregos estabeleceram-se em diferentes regiões do Mediterrâneo e até mesmo do Mar Negro. A localização das colônias gregas favoreceu mais ainda o desenvolvimento comercial, pois criou um local de contato permanente de gregos com outras populações que já habitavam nas proximidades de onde se instalaram as colônias, como nós vimos naquela região do mapa, né? Norte da África, sul da Europa, Itália e a parte do Mar Negro mais acima da Grécia, né? Entrando ali na Turquia. Entre todas as polis gregas, Atenas e Esparta foram as maiores, pois acumularam grande poderio econômico, militar e político. O auge dessas cidades ocorreu durante o período clássico e a história grega é marcada pela rivalidade entre elas. E, além disso, possuíam dois modelos de polis absolutamente distintos um do outro. Em Atenas, o modelo acentuou um sistema aristocrático, o que gerou fortíssimas tensões proporcionadas pelo desenvolvimento comercial. Solon, governante da cidade, fez reformas para amenizar as crises, como o fim da escravidão por dívidas, dividiu a cidade em 4 grupos baseados na renda e permitiu que participassem da Assembleia. Entretanto, o grupo mais baixo desses 4, na pirâmide social, não poderia participar de outra instituição mais importante, que é a Assembleia, a Bulé. O sistema de Solon não garantiu muitas mudanças para os pobres, mas permitia a ascensão de uma classe de novos ricos que não tinham voz no processo político de Atenas, porque não descendiam de famílias aristocráticas ou aristocratas. No final deste século, Clístenes, outro governante, aprofundou as transformações em Atenas. Ele excluiu os critérios censitários de sua organização e dividiu a cidade por localidade, permitindo que a participação na Assembleia aumentasse. Na prática, todo homem ateniense maior de 18 anos tinha direito de participar da Assembleia. Surgia, assim, a democracia ateniense. No entanto, esse modelo era limitado, então não era uma democracia pura, uma vez que excluía diversos grupos que residiam na cidade, como pessoas nascidas em outras cidades, encaradas como estrangeiros, e as mulheres. No caso dos homens, pode-se falar que os interesses dos ricos e aristocratas ainda prevaleciam na Assembleia, também chamada de eclésia ou eclesia. Esparta, por sua vez, possuía um sistema diferente de Atenas, pois se em Atenas, aqui em cima, e Esparta aqui embaixo, e nós temos um modelo de governo, né? Ateniense e espartano. Se em Atenas o modelo predominante era a democracia, em Esparta o que prevaleceu foi a oligarquia. Esparta era uma sociedade militarizada e herdeira dos dórios, uma pequena classe social de guerreiros, e possuía privilégios, participava da política e explorava o trabalho de camponeses, pobres e dos escravos. A aristocracia espartana fazia de tudo para evitar transformações sociais e agia para a manutenção desse sistema de exploração de grande parte da população. Conhecido como os melhores guerreiros da Grécia, os espartanos utilizavam-se da violência para manter as classes subalternas dominadas.
Os guerreiros formavam essa elite que não trabalhava e dedicava-se integralmente à vida militar. O treinamento militar em Esparta iniciava-se na infância e estendia-se por toda a vida. A partir de determinada idade, os militares tinham o direito de entrar na vida política. O governo da cidade era feito por 2 reis e por um conselho, que é a gerúsia, que cuidava das leis, e pelo eforato, formado por 5 membros eleitos pela Assembleia de Guerreiros para o mandato de 1 ano, atuando como auxiliares na tomada de decisão dos reis. A rivalidade entre as 2 cidades era intensa, mas em um momento específico da história grega, Atenas e Esparta abriram mão de suas diferenças e uniram-se para lutar contra o inimigo em comum, os persas. E uma dessas histórias é bem retratada no filme Os 300, né? E Esparta também, tem uma literatura de Esparta. Vale a pena pesquisar a história, é interessantíssimo. Estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela, o nosso famoso QR Code. Acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Aguardo vocês lá e até a próxima aula.